Boa noite, pessoal do terceiro ano, Dedo Noturno. Eu sou o Zé Roberto de História, espero que vocês lembrem, né? Beleza? Pessoal, hoje eu fiz um resumo aí de uma videoaula para a semana que vem agora, do dia 29 ao dia 3 de julho, né? E essa videoaula já foi trabalhada no Centro de Mídias, né, de São Paulo, e para quem está assistindo as aulas nas videoconferências lá do Centro de Mídias, né? E hoje eu fiz um resuminho aí para vocês, que vocês vão responder depois as atividades da própria apostila, né? É o mesmo tema da apostila do volume 2, segundo bimestre, e as páginas são da página 70 à página 72 e da página 73 a 74, onde vocês vão ter que responder no caderno as atividades da apostila, que é baseado nessas videoaulas, tanto do Centro de Mídia como no de hoje que eu estou passando agora, que eu vou gravar para vocês. Pessoal, o tema aí do segundo bimestre, a gente vai falar sobre a crise de 29, né? A gente já viu isso, acho que eu já comentei, mas como está na apostila nova aí, a crise de 1929, uma matéria muito importante para concurso, né? Que vocês têm que estar bem ligados aí a esse tema, que ele é muito importante, ok? Então vamos lá dando início, pessoal. Em outubro, né? Então teve início uma das maiores crises que o mundo conheceu, né? E tudo começou com a quebra da bolsa de Nova York, né? Que acabou arrastando as outras bolsas, né? Do mundo inteiro, né? E deu início a uma catástrofe, né? Econômica e social aí no mundo todo. Logo depois, pessoal, da Primeira Guerra Mundial, né, que foi entre 1914 e 1918, em que os Estados Unidos chegou a participar, né, dessa guerra e teve o seu território preservado, já que essa guerra foi na Europa, né, e os Estados Unidos localizado na América. Então, ele não foi destruído pela guerra, ok? Então, os Estados Unidos acabou tendo uma certa vantagem aí. E no final da guerra, pessoal, a Europa estava destruída, né? A maioria dos países participando dessa guerra, e aí os Estados Unidos então começou a vender cada vez mais, né, produtos e a emprestar dinheiro para esses países europeus que estavam destruídos pela guerra, né, para tentar se recuperar. A economia americana, pessoal, ela ia de vento em popa, né? Então ela estava no seu auge aí, né? Principalmente nos anos 20, nas décadas de 1920, né? Em que a indústria de bens de consumo dos Estados Unidos, ela teve um boom, ou seja, o auge, né? Da sua economia, né? Em vários setores diferentes aí, né? O que acabou gerando um mercado gigantesco, né, por conta do barateamento do custo da produção, certo? Então a gente pode citar como exemplo aí a indústria automobilística, né? A gente sabe que nos Estados Unidos nós temos a Ford, nós temos a GM, né? Várias fábricas, indústrias automobilísticas, né? E principalmente se destacou no sistema fordista, né? Que de produção em série, lembra? Quem estudou lembra da Revolução Industrial Inglesa, né? Se trabalhou muito com a revolução dos automóveis, né? Principalmente na história aí da linha de produção em série criado pelo Henry Ford, né? Que acabou dando origem à marca do seu carro, né? Que é a Ford, né? Americana. Também nós podemos citar aí, né? Principalmente a produção não só de produzir automóveis, que cada vez mais eles produziam os carros mais baratos, facilitando o consumo de mais pessoas, né? E assim como a indústria também de eletrodomésticos, né? Acabou crescendo muito, né? A indústria de construção civil também se destacou muito nesse período e também vivia o seu auge, né? A indústria de construção civil, né? O cinema também, pessoal, se destacou muito nos Estados Unidos na década de 20, né? A história de Hollywood, né? Os entretenimento aí, como se fala, as produções cinematográficas dos Estados Unidos, né? E aí também a gente vai citar o rádio, né? Que acabou se tornando muito acessível em todas as casas, né? Estava presente em toda a casa do cidadão americano, né? Quase todas as casas já tinham o rádio, um meio de comunicação muito importante para a época, né?
Promovendo então o nascimento de uma cultura baseada no quê? Na publicidade, né? Ou seja, no consumo, no discurso político, né? E na própria criação de uma sociedade mais homogênea, certo? Tudo isso graças ao quê? Ao acesso ao crédito e com a prosperidade dos bancos aí que foram surgindo, né? Os grandes banqueiros aí, e no mercado financeiro que acabava surfando numa onda do crescimento econômico, né? Então os Estados Unidos aí, a década de 20 foi o auge, né? E não eram tão bem regulamentado aí no caso, falando dos bancos, né? O mercado financeiro naquela época, né? A gente pode citar até aquela frase do American Way of Life, né? Que porém essa euforia, ela tinha alguns problemas estruturais. E a produção crescia cada vez mais. E o mercado, ele não crescia no mesmo ritmo, né? Então ele não acompanhava. Então isso começava a gerar um problema do quê? De superprodução dentro da produção aí das indústrias, né? Seja ela de eletrodomésticos ou de automóveis, né? Então, esse problema de superprodução e outros problemas, justamente que era a própria bolsa de valores que acabava permitindo que houvesse o quê? Uma especulação sobre o valor de empresas e ações. Então, tudo isso foi contribuindo aí para a grande crise de 29, né? O governo, então, ele não impunha um controle rígido, né, sobre o capital financeiro e especulativo, o que acabou gerando o quê, pessoal? Acabou gerando uma bolha, né? Essa bolha, sem o mercado e os consumidores perceberem, isso veio à tona, só que um belo dia, né, isso acabou dando mal para os Estados Unidos, né? Acabou dando ruim, ou seja, os investidores da Bolsa de Nova York, eles se deram conta que as ações estavam supervalorizadas na época, né? E eles resolveram o quê? Vender tudo de uma vez, certo? Então isso gerou o quê? Um efeito cascata dentro da economia americana, né? Esse efeito cascata, as ações começaram o quê? A se desvalorizar cada vez mais. Então era o chamado do crash da Bolsa de Nova York, né? O que é o crash? A quebra da Bolsa de Nova York. E foi justamente numa quinta-feira, né? A chamada quinta-feira sombria ou quinta-feira negra, né? Que foi no dia 28 de outubro de 1929, que fez com que o mercado, né, sofresse um grande baque, né? E aí a situação só foi piorando a partir desse dia, né? Então imagina todo aquele trabalhador que tinha financiado uma casa, comprado seu carro e vendo as manchetes, né, os rádios divulgando, né, os jornais que a bolsa de Nova York tinha quebrado, né? Então o caos econômico vem acontecer, né? Então ele, né, o trabalhador, ele não vai gastar o seu dinheiro, agora ele vai guardar o seu dinheiro quando ele vê a crise, né? Então é a mesma história de guardar o dinheiro debaixo do colchão, né? Quando o país está em crise, o que se faz? Não se gasta, né? Procura se economizar. Então isso veio abalar mais ainda a economia norte-americana. Então a economia naquela época, pessoal, já era globalizada, certo? Então o mundo inteiro acabou sentindo o efeito dessa crise que sucedeu virando uma bola de neve. Os Estados Unidos, né, era o nosso maior comprador de café e naquela época nós também sentimos esse efeito. Por quê? Porque os Estados Unidos deixou de comprar todo o nosso café. Então o Brasil também sentiu o efeito da crise de 29. E o caos causado pela crise, pessoal, vai abrir caminho para várias ideologias radicais da época, como o comunismo, o anarquismo, o socialismo, né? O populismo, o fascismo, o próprio nazismo na Alemanha. Então todo mundo querendo dar uma solução para essa crise, esse momento difícil do capitalismo, né? Então o que se percebe é que aquele velho capitalismo não funcionava mais, certo? E até aquele banqueiro mais liberal, ele vai acabar recorrendo ao Estado para resolver os problemas. E como isso foi resolvido?
Então, pessoal, foi necessário até mesmo uma Segunda Guerra Mundial aí para as coisas a começar a entrar nos eixos, entendeu? Então, a crise de 29, basicamente um resumo aí meio rápido, é isso. Então eu queria que vocês vão fazer as atividades aí das apostilas, que eu vou anexar junto aí as páginas certinho, tá? E é isso. Quem acompanhou o Centro de Mídias também, pessoal, é basicamente isso que foi falado no Centro de Mídias de São Paulo, ok? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos aí e fiquem em casa aí, vamos evitar essa pandemia, ok? Valeu!